עכשיו הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע. עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהיי לבד, ואם פתאום תעלמי אחכה כל הלילה ואלחש בתפילה שאליי תחזרי, ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזאת. Bom dia, ainda vamos tirar o eco dessa música, né? Vamos. Mas muito bom dia, Boker Tov, né? Uma quinta-feira muito gostosa, né? Só sem festas hoje, mas um grupo muito legal que a gente escuta cantando assim de coração. Isso faz a gente ganhar o dia mesmo. Bom, hoje, além desse canto especial, que eu escutei especial, desse sol que entrou na sinagoga, nós temos aqui o primeiro estudo comunitário de quinta-feira da Pietra Meinfeld, né? Nossa querida Razel, e ela aceitou, né? Ela estava assim receosa, mas tenho certeza que ela está super preparada, e nós também, né? Estamos aqui para jogar a boia, se precisar. Duvido que vai precisar, mas a gente está aqui para complementar. Então, agradecer muito, né? A Pietra é de psicologia, não é isso? E também morar no Eliezer. Olha que legal. De cultura judaica. Olha que bom. Olha aí. Sorte do Eliezer. E da área de ter aqui perto. O infantil, tem maternal 1, segundo ano, agora terceiro, sexto e oitavo. A escola inteira. Mas assim, hoje também a gente tem duas parashiot, né? Mehubarot, Ahareimot e Kedoshim. Então, a gente tem bastante assunto. Obrigado mais uma vez e vamos lá. Bom dia, como falado, eu me chamo Pietra. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui auxiliando no estudo de hoje. A gente vai estudar as parashiot Ahareimot e Kedoshim. E esse trecho bíblico traz muito sobre um dos dias mais importantes da tradição judaica, que é Yom Kippur. E nessa passagem a gente tem a especificação de um processo para a nossa manutenção anual da alma. Ahareimot significa depois da morte e começa com o falecimento dos 2 filhos de Aaron. Ela descreve uma série de regras de purificação para a entrada no santuário e desenvolve proibições, como de se alimentar de sangue. E também fala das leis judaicas de relacionamento. Em especial, a Parashá fala sobre o processo de expiação do povo em Yom Kippur, que é o momento do ano que a gente tem a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados. E Yom Kippur, ele traz uma perspectiva que facilita a nossa concepção de olhar para nós mesmos, de olhar para os nossos erros, porque é muito mais fácil a gente pedir perdão pelos nossos erros quando todo mundo está fazendo. A gente não sente aquela necessidade de justificar os nossos erros, de tentar explicar. E aqui o Rabino Sachs, ele traz uma interpretação muito legal, que ele diz que Yom Kippur reverbera por todo o ano, porque traz uma série de práticas, traz uma série de rezas que mostra que a gente não deve ter vergonha de errar, que a gente pode admitir nossos erros, pedir perdão por eles, que isso é uma qualidade, é um valor muito nobre no judaísmo. E ele ajuda a manter essa prática por 3 maneiras. Primeiro, a gente sabe que Hashem sempre vai nos perdoar. Hashem nunca pediu para que a gente não errasse, mas sim que a gente reconhecesse os nossos erros, que a gente pedisse perdão por eles e que a gente não os repita. Em segundo plano, a gente consegue separar claramente o pecado do pecador. A gente pode condenar um ato sem perder a esperança naquela pessoa que pecou. E, em terceiro lugar, é a alma desse dia, que a gente constrói
uma cultura de honestidade, de reconhecimento daqueles erros e de tudo que foi feito. A gente diz que o primeiro judeu a reconhecer os seus erros foi Yehuda, que se deitou com Tamar e pecou. Yehudá tem o mesmo choras, da palavra viduí, que significa confissão. E nós, Yehudim, também somos ligados a esse conceito. A gente é um povo que tem coragem de admitir nossos erros, e isso é uma das fortes marcas de grandeza espiritual. Kedoshim já inicia com a ordem de Deus para que toda a nação de Israel seja santa, Kodesh, e delineia uma série de mitzvot, das quais a gente pode atingir a santidade. A gente recebe a ordem de temer os pais, de guardar o Shabat, de nos abstermos da adoração dos ídolos. E a gente tem 2 mandamentos em destaque nessa paraxá, que é ame o próximo como a si mesmo, eu sou o eterno, e os estrangeiros que residem com você lhe serão como cidadãos. Você amará cada um como a si mesmo, porque foi estrangeiro na terra do Egito. Eu, o eterno, sou o seu Deus. Os judeus viveram em exílio e em escravidão no Egito, e por onde passaram sempre foram vistos como indesejados. Nos dias atuais, a gente pode ver como a vida judaica vale pouco, se a gente pensar no silêncio dos atos terroristas do Hamas, desde o início da formação do grupo até os dias de hoje, diante do mundo. A gente tem até hoje 59 reféns na faixa de Gaza que o mundo persiste ignorando e até justificando. A gente sabe o que é estar vulnerável, mas aqui a Torá ela não fala de vingança, a Torá fala de amor. O amor é sagrado, mas ele não pode ser entregue sem regras. A gente é um povo de alegria, de amor, e esses 2 mandamentos deixam isso muito claro. O judaísmo está preocupado com o refinamento da ética. A gente precisa das ordens, dos mandamentos, dos valores, porque o amor pode ser bom, o amor pode ser alegre, mas ele também pode ser disfuncional. Então, a gente tem que direcionar esse amor de maneira saudável. Por isso que a Torá descreve uma série de proibições de relacionamento, que a gente não nos relaciona com parentes, pais, irmãos, avós, porque, apesar desse amor ser sagrado, nessas relações ele está sendo canalizado de maneira negativa, porque sem disciplina o amor vira indulgência. Com disciplina ele se torna duradouro e bom, porque a Torá nos mostra que o divino vem da união do amor e da disciplina. E eu acho que nessa parte a gente pode trazer a nossa dedicação com as mitzvot. A gente tem que cumprir pensando nesses 2 conceitos, porque quando a gente cumpre sem amor, a gente se desprende desse hábito. Mas quando a gente faz uma mitzvah com amor, aquilo nos preenche de uma maneira que a gente não volta a deixar isso de lado. Mas também não é fácil se atentar ao cumprimento de tantos mandamentos. Mas o mundo tenta simplificar um sistema moral que o judaísmo não se propõe a fazer. O judaísmo tem um sistema complexo de ética. E a gente tem 3 modos de separação da moral. A gente tem a ética do rei, do sacerdote e do profeta. Os reis no judaísmo, eles são associados à sabedoria, a forma mais universal de conhecimento. Ela é prática, baseada em experiência, baseada em observação. É uma receita para uma vida segura, uma vida sadia, mas também é sem excessos, sem extremos. Ela é dificilmente dramática, transformadora. A voz profética é muito diferente. Ela é apaixonada, ela é viva, ela é muito radical na crítica ao mau uso do poder, na busca exploratória da riqueza. O profeta fala em nome do povo, dos pobres, dos oprimidos, dos abusados. Ele pensa na vida moral em termos de relações, ou na relação de Deus e da humanidade, ou em relação entre os próprios seres humanos. Em termos fundamentais, o profeta segue termos fundamentais, que é tzedek, que é justiça distributiva, mishpat, que é justiça retributiva, hesed, que é bondade amorosa, e rahamim, que é misericórdia e compaixão. Já a ética do sacerdote e da santidade é totalmente diferente. As principais atividades do sacerdote são discriminar, distinguir, dividir e instruir as pessoas na lei, tanto como figuras gerais, como professores, como em casos específicos, como, por exemplo, juízes.
A coleção de mandamentos estranhos em Kedoshim não é estranha. O Código de Santidade vê o amor e a justiça como uma parte de uma visão total de universo ordenado por cada coisa, cada pessoa, cada ato, que tem o seu lugar legítimo. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam: mas você acha que Deus se importa com isso? Isso acaba atribuindo uma visão humana de Deus. Porque cada pessoa, nesse universo divino, cada ato tem uma importância. E a gente sempre tem que nos atentar aos mandamentos da Torá, às suas reflexões, pensando que é um texto que traz a palavra de Deus e que contribui para que a gente possa ter uma relação harmônica tanto entre nós quanto com o Hashem. Bom, essas são as minhas contribuições de hoje. Muito obrigada pela atenção. Foi muito bem. Olha, eu não sei se vai valer para você, mas quando a pessoa faz o estudo, é a que mais ganha. Não sei se você tem essa sensação também. Óbvio que já terminou o nervosismo, você já fez sua exposição, mas eu espero que tenha sido uma experiência muito boa, internalizar e poder tentar passar o que você aprendeu para os outros. Oi, Willy, cheguem. Olha, hoje tem umas visitas especiais do Lia. Senta aqui com a gente. Tem minha filha também. Olha aí. Olha, tem 2 lugares aqui. Liora, senta aqui, aparece na câmera. Mas sentem aqui. Willy, obrigado. Senta lá. Tem aqui também, senta um aqui. Vai, você gosta. Mas antes de passar a palavra para o André, eu vou comentar uma coisa engraçada, né? Hoje de manhã a gente estava... A Roberta, minha esposa, acordou e foi grampear uma coisa, e o grampeador caiu, e assim, o grampeador ia cair no dedo dela. Aí não caiu, aí eu falei, graças a Deus. Aí a gente começou uma discussão. Será que Deus realmente estava controlando essa história do grampeador que ia cair no dedo? A gente chegou à conclusão que seria bom que não, né? Porque não é possível que Deus vai gastar o tempo dele controlando se o grampeador ia cair no dedo ou não, entendeu? Então essa é uma situação. Outra coisa que você falou, que você comentou, né, sobre, você abordou essa situação, se Deus está no controle de tudo mesmo ou não. Eu acredito muito que Deus, esse é um belief meu, ele lançou as regras, né, por exemplo, a lei de Newton, a maçã cai assim, né? Essa é uma lei máxima desse mundo nosso. Cai inclusive numa velocidade determinada, né? A lei da gravidade aqui é estabelecida, em Marte é outra. Então, essa é a lei. O que a gente faz com isso, como que a gente lida com isso, é outra questão, né? Criou a gente com livre-arbítrio, a gente está aqui para fazer as maiores bondades, e eles que voltaram na marcha da vida, viram o máximo, ou talvez assim, não sei se tem pior do que isso, mas uma maldade num nível infinito, né? E o mesmo ser humano, mesma regra que foi criada, né? Então, isso é uma das coisas que eu ia falar e passar para o André, e depois vamos falar do aperfeiçoamento da ética, que isso é fantástico dessa paraxá. Tem um livro escrito por um rabino americano, Perdão. Bom dia. Tem um livro escrito por um rabino americano, Por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. E ele tem um filho... Ele tem um filho que tem uma doença chamada progéria, né? Progéria é você, aos 20 anos de idade, você parece que tem 80 anos de idade, isso é um envelhecimento precoce, né? E ele falou assim, eu sou um rabino tão bom, eu visito tanto a minha comunidade, eu cuido das pessoas, por que essas coisas foi acontecer comigo? E aí o livro ele vai escrevendo e as pessoas mesmo dizem, né? Poxa, será porque minha filha teve leucemia, porque não fui na sinagoga em Yom Kippur? Você começa a criar uma série de desculpas para coisas que, na realidade, talvez o final, a mensagem é: Deus tem tanta coisa mais importante que fazer, ficar preocupado que você foi ou que você não foi no Yom Kippur, né? Ô, André, obrigado. Tá, Bom dia a todo mundo. Eu combinei primeiro com a Pietra que eu ia falar para ela poder comer um pouquinho, que aí ela não aparece, aí é a hora que ela pode comer um pouquinho. Mas primeiro quero dar as boas-vindas à Pietra, imaginar que já deu uma aula aqui para a gente, né? Ela como professora já
rapidamente dê uma quick lesson aqui para a gente e seja muito bem-vinda, porque eu já participo desse grupo há uns 5 anos e ainda estou aprendendo, e sou aprendiz toda semana, porque cada vez que eu leio tem coisas novas. Então, mas só para fazer um comentário, primeiro que, só repercutindo o texto que a Carla escreveu no Ari News de ontem, ela fala muito sobre, logo no começo de Kedoshim, né, vocês serão santos, e ela discute, ela repercute essa questão de que é ser santo, como é ser santo, por que ser santo, mas é muito interessante que o Kedoshim todo, ele dá a receita do que é ser santo. Na verdade, ser santo é só fazer as coisas corretas. É muito simples. Não se voltem para ídolos, não roubem, não negociem, não enganem, não insultem. Está escrito aqui, tem uma receita muito simples, na minha opinião, do que é ser santo. E eu gostei muito quando você comentou que a gente não é infalível. E Deus não exige que a gente seja perfeito. O que a gente precisa é reconhecer os erros. E aí depois, engraçado que eu tinha feito uma anotaçãozinha, só para fazer um comentário, e você comentou, quando estrangeiros residirem com você na terra, não os enganem. Os estrangeiros que residem serão com você, eles serão como seus cidadãos, você amará cada um, etc. e tal. E eu acho que isso hoje, no planeta Terra, está muito transgredido, está muito acabado. Cada vez mais, e está sendo cada vez mais acirrado a não aceitação do estrangeiro na sua terra, por N motivos. Muitas vezes na maioria das vezes eu acho que está errado, algumas vezes as pessoas podem achar que está certo de não querer ter estrangeiros na sua terra, mas de um modo geral, infelizmente, o mundo se globalizando, mas esse conceito ele está muito, muito caidinho. Aliás, para aproveitar para dar parabéns ao Vitor pelo evento de ontem, que foi... mas a Ari, ao Charles, que não está aqui, trabalhou a beça para a realização do evento, o encontro de ontem foi bastante enriquecedor para discutir, principalmente quando a Leila falou sobre o retrovisor da história, quer dizer, a gente vai olhando para o retrovisor, a história vai ficando lá atrás e parece que ela vai ficando cada vez menor até ela sumir, e ela não pode sumir, a gente não pode deixar que a história desapareça da nossa vista, porque ela, de qualquer forma, faz parte do presente e do futuro. Eu lembro sempre quando eu fiz o documentário lá dos judeus de Nilópolis, o Radamés, que já não está mais entre nós, apesar de não ser judeu, era muito mais judeu do que muita gente que eu conheço. E ele criou o tagline do filme que era: no passado encontramos muitas coisas novas. Quer dizer, você vai sempre mexendo, e já sempre aparece uma coisa nova para a gente discutir, seja no nosso âmbito de judaísmo, de diáspora, mas qualquer um que mexer vai cavucar em qualquer lugar da terra, qualquer povo, qualquer coisa. Mas, finalmente, Pietra, bem-vinda, espero que você esteja com a gente muitas e muitas vezes, às vezes só como ouvinte, só como participação, tomar um café, e outras vezes para nos dar mais aulas como essa. Bom dia, parabéns. Vou tentar me manter aqui nos meus 3 minutos regulamentares. Então, eu vou começar falando, o Vini mencionou o livro do Rabino Harold Kushner. O meu pai costumava, as Achronoda Avrahad, gostava de uma passagem desse livro que dizia assim, que Deus te põe no mundo e depois te vira, você que se vire, tá nesse livro. Eu acho isso interessante porque eu acho que a visão judaica ela é mais coletiva. Claro que a gente pede a Deus para ter bênçãos, para o nosso caminho, mas no fundo, eu acho que Deus não está olhando diretamente para cada um. E uma coisa que me deixa um pouco desconfortável é quando as pessoas dizem, por exemplo,
o cidadão se salvou do desastre das duas torres gêmeas, porque ele esqueceu de botar o tefilim, voltou em casa para botar tefilim, e com isso fez com que ele não morresse. E isso é uma frase até muito usada, rasgar para ti previdência divina, não é exatamente esse termo hebraico, e isso me incomoda profundamente. É porque eu acho que não é a visão judeu. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu fiquei pensando aqui, eu não tenho uma resposta, a gente estava falando de Yom Kippur, uma das rezas, tem várias partes da liturgia de Yom Kippur, que a gente pede perdão. E a mais conhecida, né, o Kol Nidrei, que é um perdão coletivo, até pelo que vai acontecer no futuro. Me corrija se eu estiver errado, Ricardo. E isso tem razões até do passado históricas, eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas tem uma reza que é muito comum e que é repetida muitas vezes durante a liturgia de Yom Kippur, que é quando a gente bate no peito, dizemos erramos, mentimos, roubamos, fizemos maldição, caímos. E aí fica a questão, até que a ponto a religião seguir as mitzvot, ou tal prática judaica, e nos ajuda a cometer menos esses erros ou não. Claro que ajuda, uma visão ética. Mas eu acho que o judaísmo também, de alguma maneira, está cada vez mais aproximando os mandamentos, de uma maneira geral, dos 10 mandamentos. Pouquíssimas coisas se diferenciam do que seriam as 7 leis de Noah, que seriam os homens justos. Muito obrigado. Tem mais 10 segundos, se você quiser. Eu estou aqui com 3 pessoas que vieram da Marcha da Vida, vieram da Polônia, fizeram uma viagem fantástica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam responder agora. Onde estava Deus no Holocausto? Eu vou falar de outras coisas, se vocês quiserem falar, se vocês tenham uma ideia de onde estava Deus no Holocausto, tá? Depois dessa visita que vocês fizeram. Uma pergunta difícil de ser respondida. Enquanto eu ouvi outro dia uma resposta interessante, estava chorando junto com as pessoas. Olha, Deus, ele estava lá, mas aquilo foi consequência dos homens. Agora eu queria saber aonde estavam os dirigentes das escolas judaicas em 2025, quando fizeram a Marcha da Vida e não levaram os jovens para Israel. Muito bom, excelente. Também queria... Essa pergunta é uma pergunta, enfim, uma pergunta. Olha, aqui a gente estava falando de aperfeiçoamento das leis, né? Então a gente sabe, não roubarás, né? Mas tem situações aqui muito interessantes, né? Por exemplo, se alguém te roubar, né, você pode roubar de volta? Né? Não tem isso exatamente. Não, justamente aqui está bem claro que a gente não deve fazer isso, tá? Não deve roubar o que foi roubado de você, para evitar até a aparência de uma má ação. Quer dizer, a má ação, quer dizer, é muito importante isso, a coisa não tem que parecer honesta, não tem que ser honesta, tem que parecer honesta, isso é muito importante. Às vezes as pessoas ficam chateadas, olha, eu faço a coisa tudo bem, por que precisa tanto controle, né? Então, quer dizer, as coisas têm que ser honestas e parecer honestas. Nesse sentido, nem roubar de volta o que é teu é o recomendado. O recomendável aqui, dentro do que eu li do Plautz, é que a gente faça acusação direta, isso inclusive é estimulado, né? E você deve fazer isso até que a pessoa se irrite, assim, no ponto, te bata de volta, enfim, você tem direito de ir atrás do que é teu, é um dever ir atrás do que é teu, mas nunca roubar de volta, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, essa frase, né, que o cristianismo, de alguma forma, coloca em nome próprio, é uma frase nossa, né? Inclusive, muitos colocam que é a parte mais importante da Torá,
né? Outra coisa que eu queria colocar aqui, antes de passar a palavra a quem quiser, né, é que dentro dessa questão do aperfeiçoamento, né, nós temos que ser exemplo, né, or lagoim, né, e essa questão do exemplo é chave, né? A gente não pode querer que o outro faça o que você mesmo não está fazendo, né? E a educação, por exemplo, é uma das situações mais chaves assim da concepção de Israel, né? Dentro do exército, por exemplo, o comandante vai na frente, o comandante não vai atrás, né? E isso é muito importante para quando vocês veem um político ou alguém que se diz líder, né, manda fazer uma coisa e faz outra, né? Isso... Pois não, vai. Obrigado pelo estudo maravilhoso. Agora eu sei porque que ela fala tão bem hebraico, lê tão bonitinho em hebraico, que ela é professora. Deu uma aula maravilhosa. Só complementando o que você falou, Vitor, da educação, nós estávamos aqui no... Acho que a Tânia estava aí, outras pessoas estavam no sábado passado, e o Sérgio pediu para a gente comentar, e a gente falou sobre educação. Israel, pelo que eu lembro, é um dos países que mais investe em educação per capita no mundo. Ou seja, dentro da população que tem... E uma coisa muito interessante, né, que as pessoas não falam, é o seguinte, que a educação é para todos, inclusive para os árabes. Inclusive, os árabes têm... a gente comentou isso aqui, que os árabes têm posições muito importantes, por exemplo, dentro do judiciário, juízes. Inclusive, um juiz condenou um presidente de Israel, ele era árabe, mas não é pelo fato de ser árabe, é pelo fato de ser juiz, com poder concedido. Então, é muito importante a gente falar isso, porque muita gente fala muita besteira. Que os árabes que estão em Israel vivem no melhor nível de vida, acho que do mundo, ou um dos melhores do mundo. Então, acho que é muito importante o que você falou. É isso. E obrigado, mãe, mais uma vez, foi maravilhoso. Olha, queremos escutar Ricardo Grodowitz e queremos escutar o Germano. Por favor, Grodowitz. Cara, tem até musiquinha anunciando aqui. Que privilégio. Bom, primeiro, agradecer, Petra, pelo estudo. Sempre muito bom quando a gente tem uma pessoa mais jovem trazendo palavras sábias. Queria agradecer a Tânia também pela ótima leitura da Torá. Muito bom. É um desafio sempre ler a Torá e muito legal você fazer isso de uma forma tão bonita e tão gostosa da gente ouvir. Enquanto as pessoas foram falando aqui, eu pensei várias coisas, vamos ver se eu consigo lembrar delas. Ou pelo que eu acho que é mais importante. Você falou, Petra, que é mais fácil, né, a gente pedir perdão coletivamente. E acho que você tem toda a razão. É muito mais fácil. Mais fácil porque distribui o peso da responsabilidade, principalmente se a gente quiser evitar a palavra culpa, o peso da responsabilidade sobre atos que, de alguma forma, são condenáveis. E isso está dentro da natureza humana, né? A gente tem muita facilidade de dizer o sucesso foi meu, o fracasso foi de todos. Né? É muito mais fácil do que dizer o contrário, né? O fracasso foi meu, o sucesso foi de todos. E eu acredito que exista espaço no judaísmo para o arrependimento pessoal. E esse espaço precisa ser preservado, inclusive, em Yom Kippur. Esse espaço aparece durante a leitura silenciosa da Amidá. Esse espaço, ele aparece em algumas oportunidades ao longo de Yom Kippur, porque nem todo o vidui é coletivo, existe vidui pessoal também. E, de alguma forma, isso se conecta com o que mencionaram aqui, sobre a questão de você não poder roubar de volta algo que te foi roubado.
A ideia de você, além do que foi falado, né, de que o fato de que você executa um roubo, ainda que seja de algo seu, estabelece um padrão de conduta que não deve ser estimulado, mas principalmente quando você rouba de volta algo que te roubaram, você elimina ou reduz muito a possibilidade de que aquela pessoa que te roubou se arrependa. Então, você permitir que o outro se arrependa é algo essencialmente judaico. E fazer com que isso aconteça, fazer com que esse processo de arrependimento pessoal e não coletivo ocorra, é algo que, de alguma forma, faz parte da nossa história, né, ao longo do tempo, à medida que a gente considera que os eventos acontecem em seu tempo. Ou seja, pegando como exemplo a saída do Egito, né? A saída do Egito não aconteceu num estalar de dedos. Foi um processo construído, né? Construído através da vinda e da presença de Moshe, através das pragas, depois através da saída, da travessia do Mar Vermelho, depois 40 anos no deserto. Tudo isso é um processo de construção, né? E da mesma forma, a gente tem no longo dia de Yom Kippur, né, onde a gente tem o dia inteiro trabalhando ideias em torno de posturas e mudanças de posturas, a gente tem também a oportunidade de fazer daquele dia um gatilho que vai nos estimular ao longo do próximo ano. Eu gosto muito da imagem, que é uma imagem complexa, do cabrito que é levado para o deserto, né? E o que se diz em termos históricos é que, de fato, isso era feito, ou seja, levava-se um cabrito até um despenhadeiro e dali ele era jogado. E muitas vezes a gente discute a responsabilidade daquela pessoa que levou o cabrito até lá, né? Ou seja, ele está conduzindo, né, dentro da ideia metafórica dessa liturgia, ele está conduzindo, né, a expiação dos erros coletivos, né? Mas o que aquele personagem que está fazendo isso deveria ser? Ele deveria ser o mais correto dos homens, ou ele deveria ser o mais errado dos homens, né? E a ele está sendo dada a oportunidade de enfrentar esse abismo para o qual ele está levando aquele elemento de sacrifício, de forma que ele, encarando esse abismo, tem a oportunidade de se arrepender. E eu acho que vale uma reflexão mais aprofundada sobre isso, ou seja, do quanto essa liturgia antiga se reflete no Yom Kippur, onde a gente leva, né, ao longo de um dia inteiro de tefilot, um dia inteiro de se concentrar, tanto em nós mesmos quanto coletivamente, a gente leva, durante esse dia, até a beira da exaustão, a beira da fome, da preocupação com o mundo que segue rodando ao nosso redor enquanto a gente está ali parado, a gente leva até esse extremo a oportunidade e a possibilidade de refletir e de definir uma atitude diferente. Eu acho que a ideia, né, da expiação coletiva que é feita através do cabrito não deve de forma alguma diminuir a responsabilidade que cada um de nós tem, como se nós fôssemos aquela pessoa que leva o cabrito até o abismo e se defronta com esse abismo. Rapidinho, não tem uma passagem em que a gente tem que colocar todas as maldades, todas as coisas ruins num animal que vai ser sacrificado? A gente não... É isso, o bode de Azarel. Olha, eu complementaria que a techuvá individual é um dos maiores ativos que a gente tem no judaísmo. Um dos maiores ativos, é uma coisa maravilhosa, porque no momento que você, de fato, se arrepende, né, de fato se modifica, você zera. Inclusive, os sábios dizem que você não tem nem maculada a sua trajetória, quer dizer, você não pode falar assim, ele se arrependeu, mas antes ele era uma coisa horrível. Zerado. Então, isso é realmente fantástico. Então, só complementando essa tchuvá individual,
importantíssima, tá? Antes de passar aqui para o Germano e depois para a Hélio, eu queria colocar que tem coisas assim muito básicas, né? Não segurar o pagamento de quem trabalha para você. Está aqui muito claro. O cara trabalhou para você, você não tem que torturar, ele paga imediatamente. Não espera nem o dia 10, essa coisa que aqui espera até o dia 10, não é para esperar. Paga no dia 30, como a gente paga há 30 anos os funcionários. Tá? Não coloque pedras na frente do cego. Não colocar pedra na frente do cego. Né? De maneira real ou de maneira figurada. Você não deve, se a pessoa não está enxergando, não coloque pedra, faça ela enxergar. Quer dizer, não trapaceie, seja direto. Eu sei que a Liora vai mandar vocês irem embora, aquela que está doida para ir para a escola. Vocês têm uma resposta, antes de vocês irem embora, Balá, o que você me diz? Você tem uma resposta onde estava Deus? Assim, eu acredito. Bom dia, primeiramente. Eu acredito que Deus com certeza estava com a gente, mas eu acredito que Ele nunca vai colocar individualmente, coletivamente, como a gente sendo um povo judeu. Eu acredito que Ele nunca iria colocar alguma coisa que nós não conseguíssemos suportar ou até se reerguer, como a gente está aqui hoje por causa de tudo que aconteceu, com certeza. Do povo judeu tendo que ir para outros países, vindo para o Brasil. Eu acredito que tudo tem mesmo as piores coisas, como foi o Holocausto, tem um fim perfeito que eu acredito que Deus sempre tem essa atitude. Opinião. Então tá, vamos passar aqui. Liora quer falar? Liora quer ir embora. Ela vai querer. Vamos passar o Germano depois, ou é um complemento, E também não pedi para você complementar nada. Germano vai falar depois? Não, só uma observação. Eu entendo essa questão do arrependimento individual, claro que isso faz parte, até por fazer parte do coletivo. Inclusive, uma das coisas que eu acho interessante na tradição judaica é que no sepultamento tem uma parte da liturgia, que quando o caixão está descendo, que é uma reza Mehilá, que as pessoas podem, uns fazem fora, antes, Sefaradim principalmente, é uma maneira de você pedir perdão por qualquer coisa que você tenha feito mal àquele que está subindo, né? E aí zera qualquer questão. Então, o judaísmo é muito presente nisso. Mas eu insisto, eu não quero ter a primazia da verdade, mas que o Yom Kippur é essencialmente um serviço religioso de cunho coletivo. Obrigado. Germano, por favor. Bom, essa responsabilidade de falar aqui no fim está ficando complicada. Eu acho que a gente tem que mudar o sistema, essencialmente, que hoje com a Pietra aqui, jovem para nós, eu acho que a gente tem que mudar esse sistema. Mas sobre a sua pergunta, onde estava Deus, eu li que, numa das colocações do Rabino Riskin, ele foi convidado por uma congregação na Alemanha, e quando no Shabat começou a reza, ninguém ouvia, todos conversavam e não dava a menor atenção. Quando foi na hora de fazer a prédica, silêncio total. Ele, um pouco sem entender o que estava acontecendo, foi perguntar. A congregação estava de mal com Deus. É essa a resposta que eu posso dizer, que às vezes a gente não consegue compreender e a gente tem a licença de ficar de mal. Bom, primeiro agradecer a Pietra o seu estudo e espero que você retorne aqui muitas vezes para estar conosco e eu espero em breve também não estar mais aqui. As Parashiot Ahirimot, depois da morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, e Kedoshim, santo sagrado, estão no terceiro livro da Torá, Levítico. Eu confesso que Levítico, para mim, é o mais difícil de poder interpretar. Contém passagens
sublimes como é seu vizinho como a si mesmo, e proclame a liberdade em toda a terra. Porém, a grande parte do livro é dedicada a instruções para o sacrifício e regras de impureza e purificação rituais. Cabe ressaltar que os preceitos são normas consagradas por determinação divina, porém temos o desafio de respeitá-las e adaptando às mudanças que ocorrem de geração em geração. No século VIII, antes da Era Comum, na Haftarah de Kedoshim, retrata Amós, um pastor e plantador de árvores de Judá, que se mudou para Israel e ali pregou. Ele criticou a frouxidão moral, a corrupção e os ritos religiosos que tinham pouco a ver com Deus de Israel. A relação especial de Israel com o divino não advém de qualquer capacidades inatas ou raça, mas de seu compromisso histórico de conhecer e fazer a vontade de Deus. Em Amós, como em todos os profetas, esse é tanto o fardo quanto a alegria de pertencer à casa de Jacó. Já no século VI antes da Era Comum, Ezequiel, mestre das metáforas das visões místicas, pregou aos seus compatriotas antes exilados na Babilônia. Aparentemente, ele retornou a Jerusalém, enquanto Judá ainda era um estado vassalo da Babilônia. Horrorizado pelo que viu, denunciou os líderes de Jerusalém pela decadência moral da cidade. Nos dias de hoje, na semana passada, 2 momentos. Um de alegria, quando celebramos Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel, e outro de tristeza, ao ter recebido uma mensagem relatando a agressividade do grupo extremista chamado Talmud. No encontro emocionante realizado na sinagoga reformista Keilah Hanan, em Hanana, uma cidade majoritariamente liberal ao norte de Tel Aviv, palestrantes israelenses e palestinos compartilharam a dor das perdas familiares desde 7 de outubro, enquanto uma multidão gritava, batia nas portas e atirava pedras nas janelas da sinagoga, quebrando uma delas. A certa altura, alguns conseguiram arrombar a porta e os policiais os expulsou. Como colocou a Carla no estudo da Parashot Shemot Kedoshim, na Arinus, dessa semana, que a nossa santidade seja intrinsecamente ligado a consertar o mundo, e rezo para que possamos exercer essa função sem ódio e sem discriminação. Obrigado. Muito obrigado. Olha, em especial, eu gostei muito que você lembrou desse episódio de Hanana, que a gente não havia comentado. É realmente lamentável, injustificável em nenhuma situação, né? em nenhuma circunstância. Tá? Vamos passar... André? Tânia. Desculpa, eu queria falar só rapidinho, porque eu vou ter que sair. Mas é uma coisa que eu sempre penso, que eu acho que é algo que é interessante, que é o seguinte: todas as regras de ética que a gente tem na Torá, elas aparecem, assim, por exemplo, os católicos, em princípio, também têm, né, a Torá como um livro deles. E a postura do judeu é muito diferente, quer dizer, a questão da ética dentro do judaísmo, ela é muito forte. E uma coisa que eu sempre pensei é que Yom Kippur, né, o fato de a gente ter um dia por ano, que a gente é chamado a fazer uma reflexão, a gente é chamado a pedir perdão, Agora, se você não tem um marco, algo que te chame a refletir sobre aquilo, se você não tem um ritual que efetivamente te chama para exercer aquilo que está escrito, isso faz com que aquilo que está escrito não seja efetivo,
Né? Então, eu acho que eu acho que o Yom Kippur, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yamim Noraim, eles têm um papel fundamental dentro da ética do judaísmo, porque, bem ou mal, você mobiliza um povo a uma vez por ano refletir sobre os seus atos. Uma vez por ano, olhar para a comunidade, pedir desculpas, tentar se entender, refletir sobre o que fez de bom, sobre o que fez de ruim e planejar um ano melhor. Então, eu acho que isso é um grande diferencial dentro do judaísmo. Então, assim, está dentro do que todo mundo já falou, obviamente, mas eu acho que refletir sobre essa questão da periodicidade que o judaísmo nos faz ter sobre a reflexão, né, dessa ética que está sendo imposta, que está sendo sugerida dentro da Torá. Né? Só rapidinho. Eu complementaria que essa ética é uma ética do dia a dia, né? É uma de repetição completa. Antes de vocês irem embora, tá? Rapidamente. Ó, tá difícil. Não fazer, tá aqui escrito, tá? Tem algumas coisas que não fazem sentido no tempo, mas algumas fazem totalmente. Olha, não fazer bullying com os desfavorecidos, não jurar falsamente em nome de Deus, não favorecer o pobre, nem demonstrar consideração ao rico. Não favorecer o pobre. Você tem que ser também equânime, isento na justiça. Tem que favorecer. Não favorecer o pobre por ele ser pobre é um desfavor que você está fazendo. E da mesma forma favorecer o rico por ele ser rico. Né? Não cometa vingança, nem sejam rancorosos. Cuidado com o estrangeiro. 400 não digo, 5 vezes pelo menos. Talvez, pelo menos. Está escrito na Torá, cuidado com estrangeiros. Aqui, pena de morte para quem insultar o pai e a mãe. Tá aqui. Isso aí ele vai botar na copa, vai botar assim, vai imprimir. Liora, ele vai imprimir, vai botar na copa. Era para isso que eu te botei aqui. Essa aqui. Quem tiver um fantasma ou um espírito familiar, condenado à morte também. Está aqui. Tá. Pietra, por favor. Não, peraí, eu queria falar um negocinho. Deixa eu falar um negocinho antes, por favor, por gentileza. Olha isso tudo que você provocou, Pietra. O estudo é assim. E, quando estava falando sobre Yom Kippur, me ocorreu um negócio curioso, assim, que... Bobagem, mas a gente pensa no 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente só fala, eu prometo, eu vou ser melhor, eu vou isso, eu vou para frente. E nunca pensa, aquele momento não provoca uma reflexão como o nosso Yom Kippur. Eu acho que isso tem uma coisa interessante. Mas eu queria só compartilhar um pensamento simples que eu estava ouvindo o Germano e estava pensando na Pietra, vindo pela primeira vez, e o Germano com a contribuição semanal. Talvez a Pietra não saiba que o Germano foi um dos que criou esse espaço aqui de estudo. Quanto tempo atrás, Germano? Muitos anos atrás, não importa. Muitos anos atrás, dentro da área, foi o Germano que criou. Eu diria para você, a honra de você ter o Germano aqui do teu lado, a gente ter o Germano, mas assim, você está trazendo pela primeira vez maravilhosamente. E o Germano está aqui com a gente, é um negócio que, de alguma forma, mexeu comigo hoje, especificamente hoje. Então, eu queria só compartilhar isso e dizer para você que o grande barato disso aqui é que não tem erro nem acerto. Tem a gente trazer uma visão nossa de inúmeras possibilidades de cada paraxá. Você ainda tinha o desafio de 2 paraxotas. E você deu uma cobertura muito bacana sobre ela, mas não tem erro e acerto. Tem o que a gente vê, e muitas vezes a gente para num ponto específico e viaja nele, e quando vê a discussão aqui, vai totalmente embora do que você falou, do que a pessoa preparou. E aí o Vitor fala, quer fazer um fechamento? Eu falei, como é que eu vou fazer um fechamento? Eu falei, um negócio, todo mundo falou de outro. E acontece de tudo aqui. E só para encerrar, para você ter ideia, eu até hoje não consigo conectar a Haftará com a Paraxá. Então, para você ter ideia de como é que eu ainda tenho coisa para aprender aqui. É só isso. Então tá. Tchau, querida. Palavras finais de hoje de manhã. Bom, acho que...
quero só fazer um reparo primeiro. Quem começou esse grupo de estudo vai estar conosco, que é o Rabino Goldman. Ele vai estar conosco. Foi ele que começou e eu participei naquela época. É interessante a gente ouvi-lo, realmente é uma pessoa excepcional. Ninguém quer falar. Não, só um minutinho. Pietra, é muito bom estar com você aqui. As questões todas que você colocou, esse ambiente intergeracional, eu acho que isso é muito importante, né? Que são as experiências de cada um nos diferentes tempos. Agora, complementando o que o André colocou, eu acho uma questão que, para mim, é muito cara e eu procuro colocar em muitos momentos, é o seguinte: quando a gente faz um estudo ou quando a gente coloca uma questão, nada disso pode ser engessado. Então, como a gente, né, a Torá, a gente todo ano vai e volta, né, termina e começa tudo de novo, a gente, a cada momento, a gente tem novas experiências, novas questões. Então, a gente faz novas interpretações, reinterpreta o que a gente interpretou, a gente para uma reflexão. Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante da gente pensar, que a gente está sempre retornando, não só as nossas experiências, mas o que a gente pensou num determinado momento sobre um texto. E isso é um exercício para a vida. Não, é só dizer que o André tem, que o maior barato que tem aqui, e às vezes você sai assim, pô, um falou do norte, outro falou do sul, e outro falou do oeste, do leste. É isso que é o maior barato, porque a gente começa a refletir um monte de coisas que a gente não sabia. Hoje você falou muita coisa que eu não sabia. E não é vergonhoso dizer que não sabia, é muito importante não saber para aprender. Certo, professora? Pietra, então, vamos lá. Para finalizar... Para finalizar, eu queria muito agradecer pela oportunidade. É muito bom estar num ambiente de estudo, principalmente entre tantas gerações. Eu acho que um valor muito importante do judaísmo é passar para as próximas gerações e trazer uma continuidade para a tradição judaica. Eu acho que é uma mitzvah, assim, incrível. Então, é muito bom poder ter essa troca com pessoas tão diferentes, com ideais tão diferentes. E, mesmo assim, eu gosto muito quando dizem 2 judeus, 5 opiniões. E eu acho que isso é muito interessante, ter essa troca. E estudar isso foi muito enriquecedor. Eu fiquei em casa, assim, pirando, porque tem muita coisa, tem muitos elementos. Eu estava até conversando antes. A gente poderia ficar dias e dias estudando só esse pequeno trecho. Anos, muito. Então, é muito legal poder, assim, se debruçar sobre esses trechos e sempre fazer esse exercício cíclico, porque a gente pode ler o trecho bíblico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente sempre vai saltar os olhos para outras coisas. Então, eu acho que é um momento muito especial de aprendizado. Muito obrigada. Bom, então aqui encerramos o estudo de hoje. Lembrando, amanhã o Kabbalat Shabbat especial de Yom Ha'atzmaut com a Vitsu, muitas bandeirinhas de Israel, muitas alegrias. A nossa festa de Yom Ha'atzmaut no Shabbat é amanhã. Shaharit Shabbat, com o pedido reforçado que já foi feito, para que a gente sempre tenha aqui um sábado também vibrante. E a partir da semana que vem, como o Germano bem lembrou, Rabino Daniel Goldman, com uma barba maior do que o Goldman carioca aqui. Esse nosso Goldman tem a barba mais comprida. Ele está aqui, é um privilégio, e é uma agenda assim repleta de atividades, de cursos e de palestras e participações, e tudo isso está no Ari News, tudo isso está disponível para que as pessoas se inscrevam, e, enfim, algumas são direcionadas a sócios, né, mas certamente vai ser muito bom para a comunidade do Rio de Janeiro e especialmente da Ari, esses 15, 20 dias que eles vão passar aqui. Ele e a esposa. Só aproveitar a fala do Rabino. Tem algumas, como é que se diz? O Rabino, o Daniel Goldman, né, ele vai estar também conosco nos grupos do diálogo, na PUC, dando palestras, aulas na PUC. Um grande amigo do Papa Francisco, quando não era Papa. Então, ele está contando essa experiência dele do diálogo na Argentina, inclusive institutos que eles criaram. Então, a gente vai ter uma agenda bastante interessante com ele na PUC, inclusive em turmas específicas. Então, eu espero também que vocês possam estar também na PUC conosco. Obrigada.
Então, no Ari News você já começa a ver as grades e as disponibilidades. Vão ocorrer aqui, algumas atividades aqui, outras em lugares ainda a ser divulgados, talvez na Zona Sul, provavelmente, se o grupo for menor. Mas o importante é que vão ocorrer muitas situações e muita novidade aí, muita atividade com a vinda do Rabino Daniel Goldman e esposa. Me falhou o nome, acho que é Norma, né? Norma. E a Norma Goldman também que está vindo. E eles vão estar aqui na quinta-feira também. Bom, é isso. Então, Shana Tová ainda não. Vamos lá. Bom dia, tchau. Vamos lá. Haverai. Cadê? Ricardo, vai?